A graça e a paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço que o Espírito Santo possa abrir os teus ouvidos espirituais, abrir a tua mente para algo que vem da parte dele, para que nós possamos ser edificados, possamos crescer, continuar avançando, cruzar rios, como é o tema da BNA nesse ano de 2022. Eu quero usar o texto em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E Paulo, quando fala do Espírito, está falando aqui do Espírito Santo, que está usando o E maiúsculo. E toda vez que o E maiúsculo aparece se referindo ao Espírito, está falando ao Espírito Santo. Então, amados, eu quero destacar 3 pontos desses 2 versículos onde Paulo fala ao nosso coração. 3 aspectos importantes. O primeiro, quando ele diz, de Deus não se zomba. Quando zombamos de alguém, amados, nós estamos brincando com essa pessoa, nós estamos provocando essa pessoa. Será que nós podemos provocar a Deus? Será que nós podemos brincar com Deus? Achar que podemos empreender qualquer coisa e fazer de conta que haverá resposta, que não haverá, na verdade, uma resposta em relação a isso? Eu creio que Paulo nos chama atenção em relação a isso muito sério, ao nosso relacionamento com Deus. Com Deus nós não podemos brincar, com Deus nós não podemos provocá-lo, nós não podemos zombar dele. E isso é muito grave, é muito sério, porque muitas vezes no decorrer, na caminhada cristã, a gente percebe isso, pessoas, sabe, zombando de Deus, brincando com Deus, achando que Deus não dá uma resposta muitas vezes às coisas que a gente faz. Parece que passou ileso algum pecado, alguma atitude que fere a santidade dele e simplesmente passa batido em relação a isso. Mas muitos se esquecem que Deus não só é amor, mas é justiça. Eu quero aqui citar no Salmo 89, versículo 4, quando o salmista Etan diz assim: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Perceba que ele diz justiça e direito. Deus é um Deus de justiça. Portanto, meu amado, eu aprendo com isso e eu estou compartilhando com você. Não zombe de Deus. Não brinque com Deus. Não ache que qualquer coisa que você possa fazer não vai ter um reflexo, porque Deus também é justiça. O segundo aspecto, quando Paulo diz assim, o que semeia para a sua própria carne, colhe corrupção. Acredito que semear para a sua própria carne significa investir nas obras da carne. Se você vai lá no capítulo 5, você vai ver Paulo citando as obras da carne. Ele faz uma lista, inclusive, dessas obras que são da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Coisas ligadas à sexualidade, ao egoísmo, centralismo do próprio ego, quer dizer, olhando para si mesmo, carne, dos prazeres mundanos e até tantas outras coisas, como bebedice, glutonaria, invejas, discórdias, que Paulo cita. Quando nós investimos nessas obras da carne, investir nas obras da carne, nós estamos aí colhendo corrupção, ou vamos colher corrupção. Por isso que é muito importante o que nós estamos semeando. E Paulo chama a atenção, o semear para a carne, vai colher corrupção. No versículo bem diferente do versículo 24, quando ele diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Queridos, esse é o desejo de Deus, que nós venhamos a crucificar as nossas paixões, os nossos desejos, e verdadeiramente colocar os desejos, a vontade, os sonhos, os propósitos de Deus na nossa vida, crucificando a carne. Mas muitos, mesmo crentes, muitos conhecedores de Cristo, continuam semeando na carne e acabam colhendo corrupção. Eu quero citar também, na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, nesse mesmo versículo, ele
ele expressa assim: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Queridos, cuidado com aquilo que você está plantando. Cuidado se você está investindo nas obras da carne. Você está lá colhendo morte. Terceiro aspecto, Paulo diz aí: o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Essa é uma plantação, na verdade, muito diferente da anterior. Acredito que da mesma maneira que Paulo fez um comparativo à obra da carne, ele faz com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, semear no fruto do Espírito, semear no Espírito. A semente aqui a ser semeada é o amor, semear a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. A plantar nessa semente, certamente iremos colher. No Gálatas 5:25, ainda Paulo nos adverte dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então nós precisamos andar com coerência. Nós vivemos no Espírito, que o Espírito Santo faz parte da nossa vida quando recebemos a Cristo. Nós precisamos andar no Espírito, investir no Espírito e frutificar no Espírito. E essa vida que recebemos através de Cristo deve ser o nosso guia. E eu quero concluir quando Paulo também em Gálatas 6, versículo 9 e 10, diz assim: não cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Eu quero destacar duas coisas: não cansemos de fazer o bem, não canse. E como ele diz, se não desanimarmos, não desanime, continue frutificando no Espírito, semeando o fruto da carne, semeando aqueles pontos que eu já mencionei, com certeza você colherá. E no versículo 10 ele diz: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você possa fazer boas plantações no Espírito e não na carne. Reflita sobre isso, pense sobre isso e que o Espírito Santo possa te guiar a toda a verdade. Amém? Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus.